Fala, meus amigos, hoje eu vou trazer mais um tema de direito previdenciário, um dos temas polêmicos que foram julgados pelo STF nesse ano, tema 526 e 529, que trata da impossibilidade de rateio da pensão por morte entre a companheira ou esposa e a concubina. É exatamente esse o termo que o STF utilizou, concubina, para, no caso, a amante, como a gente popularmente conhece. Vamos lá, então, ver o que diz o tema 526 e o 529. 526. Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. 529. Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes. Concomitantes ao casamento, né? Com consequente rateio de pensão por morte. Bom, o que o STF ele decidiu é que não é possível declarar uma união estável ao mesmo tempo que outra união estável ou casamento. Consequentemente, isso gera direitos à pensão por morte. E esse caso ele é interessante, ele veio lá do TRF4, o Tribunal do Sul, né? O TRF4, assim, para mim, agora vamos abrir um parêntese, é um dos tribunais mais inovadores no campo previdenciário. Eu gosto muito dos casos, dos julgados, eu estou sempre lendo. E apesar de eu atuar, né, aqui no TRF2, que é a região do Rio, eu gosto bastante desse tribunal. Tá? TRF4 aí tem muitas decisões boas. Então, vamos lá, então. Aqui no julgado eu vou ler a ementa para vocês um trechinho aqui bem interessante, que diz: a pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período. Então, geralmente, assim, no caso de pensão por morte para companheira, né, aquelas pessoas que não eram casadas no papel, nós advogados, quando o benefício ele é negado pelo INSS, a gente entra com ação, né, declaratória de união estável, do lado do pedido aí de pensão por morte, né, então, no mesmo pedido da pensão, a gente pede também para que seja declarado a união estável para que a pessoa tenha o direito ao benefício, né? A gente sabe que pensão por morte é sim complicado de receber na via administrativa e muitas vezes a gente tem que recorrer judicialmente. Então vamos lá. O Tribunal TRF4 ele deu uma decisão no presente caso que foi o seguinte, né? Era uma pensão de um militar em que a companheira ela estava concorrendo com a viúva, no caso que era casada com esse servidor, né, com esse militar falecido. O TRF4 ele deu a seguinte decisão: comprovada a convivência e a dependência econômica, né, a companheira tem direito à parte deixada pelo militar, que também deveria ser dividida, né, com a viúva. Então, nesse caso, foi reconhecido a união estável no mesmo período com o casamento. E, nesse caso, tinha um efeito previdenciário, que seria, então, dividido essa pensão entre a ex-companheira, entre a companheira e também entre a esposa. A união estável aí foi declarada ao mesmo tempo. Esse tema, então, esse caso foi parar lá no STF e o STF, então, ele decidiu, né, que foi em março desse ano, pela impossibilidade do rateio da pensão por morte. O que eu achei interessante nesse caso foi o voto do ministro Edson Fachin, que ele entendeu que cabe sim dividir, né, que tem direito ao mesmo tempo de ser declarado uniões estáveis, né, união estável ao mesmo tempo que o casamento. Então, a tese que o ministro Edson Fachin propôs e que não foi acolhida pela Suprema Corte é o seguinte: é possível reconhecimento de efeitos previdenciários póstumos à viúva e companheira concomitantes, desde que presente o requisito da boa-fé objetiva. Né? A grande questão que eu vejo aqui nesse caso é comprovar a boa-fé.
né, que não tem ali ninguém querendo usar de má fé para poder receber o benefício previdenciário, né? Mas nesse caso o ministro aqui ele entendeu que caberia sim o reconhecimento aí da união estável concomitante ao casamento. Os outros ministros não aderiram a essa tese e por essa questão foi julgado aí a impossibilidade do rateio. Passando então esse julgado no STF, nós temos também aqueles casos em que existe uma dependência econômica sendo cônjuges separados, né? Então, existe a possibilidade de fazer o requerimento de pensão por morte quando não tem união estável, mas tem a dependência econômica? Nós temos aí para respaldar esse pedido a súmula 336 do STJ, que prevê sim a possibilidade desse requerimento. Vamos lá. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, o STJ ele reconhece a possibilidade da pensão por morte entre ex-cônjuge havendo dependência econômica. Temos também o julgado da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, em que teve Turma Nacional de Uniformização, tá? Que prevê a possibilidade também de pagamento da pensão por morte em havendo dependência econômica para ex-cônjuge. A não fixação de alimentos por ocasião do divórcio não impede requerimento posterior de pensão por morte. Então, cônjuge que não fez o pedido para fixar alimentos na separação judicial. A TNU reconheceu. Presente a necessidade comprovada dos mesmos. Então, sendo presente aqui a dependência econômica, havendo dependência econômica entre o ex-cônjuge, existe sim a possibilidade de fazer esse requerimento de pensão por morte. Inclusive, tem um caso, sim, aqui no escritório da Rio Previdência, em que eu não pedi, né, o reconhecimento da união estável. O pedido está sendo baseado aí na dependência econômica que havia, né? Os filhos, claro, agora todos maiores, mas havia aí uma dependência econômica, né, entre esse ex-servidor e a sua ex-companheira. Neste caso, então, ainda não temos julgado, mas assim que tiver, eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, esse foi o tema de hoje.